Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, então, em João 14, versículos 30 a 31. Já não lhes falei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim, todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço o que o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Aqui, meus irmãos, só para os irmãos saberem o contexto que está, o que é que está acontecendo, já é a despedida maior que há do que está acontecendo ali, quando o Senhor está tendo a sua última ceia com os discípulos. Ele está se despedindo deles, está dando uma série de diretrizes também, desde o capítulo 13 ao 17, ele tendo esse último diálogo, essa conversa, esse tempo com eles também, tratando acerca do que vai acontecer, a respeito do que vai acontecer quando ele partir, os problemas que há, as dificuldades. Então, ele está dando esse discurso aos seus discípulos aqui, preparando-os para o que está vindo. Mas o que é que a gente vê? O inimigo, ele tem poder sobre este mundo também, ele está reinando neste mundo também. E o que eu quero destacar nesse texto que eu li, apesar que não vai ter muito a ver com o que vamos falar no restante da palavra, mas ele tem uma parte central que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está justamente aqui. Ele diz, Jesus Cristo fala: ele, Satanás, não tem nenhum direito sobre mim. Então a pergunta que eu fiz é justamente essa. Quando Jesus disse, ele não tem direito sobre mim, o que é que Jesus está falando? É que certamente, sobre muitos, o inimigo ele tem direito. Existe um princípio de direito legal no reino espiritual, que o Senhor está declarando que há aqui. Quanto à pessoa de Jesus Cristo, porque ele não havia pecado, ele não havia falhado, não havia erro nele, ele estava vindo como uma ovelha pura para se oferecer em sacrifício por todo o restante da humanidade. Jesus Cristo estava dizendo, meu sacrifício é puro e capaz de produzir algo diferente, mas o inimigo ele está vindo para fazer batalhas. Os irmãos conhecem a batalha pelo qual Jesus Cristo passou a luta, e ele sozinho, em meio a tudo aquilo, estava lutando contra o inimigo, para que ele pudesse cumprir aquele que era o propósito de Deus para a humanidade, através da pessoa de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Mas ele diz ali, o inimigo não tem, o príncipe deste mundo não tem nenhum direito sobre mim. Então o que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que existem direitos legais que o inimigo tem clamado nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso meio, no nosso trabalho, seja o que for, porque nós temos dado brecha, autorização a ele para estar atuando assim também. Vocês já viram uma criança, e às vezes até alguns adultos, brincar com um cachorro preso? O que é que acontece? Eles sabem que o cachorro está preso, às vezes eles chegam bem pertinho e eles sabem que a corrente vai permitir que o cachorro venha, para implicar com ele. Eu já vi fazendo o cachorro irritado mesmo. Então chegam ali, ficam provocando o cachorro sai correndo, e ele vai e pula para trás com a corrente que o prende ali também. Agora pensa como é que o inimigo ele fica fazendo com muita gente também. Quando ele pega, ele tem as suas cadeias, as correntes amarradas no pescoço de muita gente, de muitas famílias, e o inimigo está simplesmente provocando, brincando com as nossas vidas, porque ele sabe que ele tem direito legal em áreas das nossas vidas que o permitem fazer pouco caso daquilo que nós queremos ser em Cristo Jesus também. É importante você perceber isso, porque essa é uma realidade espiritual. Jesus Cristo mesmo, ele entendia isso claramente, e é por isso que ele entra naquela batalha, ciente em primeiro lugar, que ele tem uma cobertura maior que qualquer outra. Ele tem a cobertura perfeita da sua comunhão com Deus. Isso não quer dizer que também estamos perdidos não, meus irmãos. Eu tenho os meus defeitos, você tem os seus defeitos. Isso quer dizer que não estamos perdidos, porque em primeiro lugar nós estamos contando com a graça, a assistência e o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo para nos permitir entrar nesta batalha, ciente que não é pela nossa perfeição, mas pela perfeição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que são cadeias espirituais? Então é a pergunta que nós fazemos em seguida. São fatores espirituais que nos impedem de viver a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Estes fatores são consequências de direitos legais cedidos ao inimigo na dimensão espiritual. Então você para e pensa sobre esses
essas áreas que você tem dado permissão para que o inimigo esteja atuando. São autorizações que você dá. É como se você chegasse e dissesse aqui, olha, você pode estar alugando essa área na minha vida por tanto tempo. Ou então você dá uma autorização ilimitada, quando você vai e permite que ele venha e traga a sua influência na sua vida também, ou na sua família. Batalha espiritual exige que nos libertemos de tudo o que nos amarra, que nos impede de estar em plena comunhão com o nosso Deus, de alcançar o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Lembra daquela corrente que amarra o cachorro lá? Nós não somos cachorro, não somos nenhum bicho, mas o inimigo está querendo nos tratar assim. Ele quer nos prender e pensar que nós somos simplesmente uma outra coisa qualquer, que não tem necessidade e não precisa e não tem opção na graça e no Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor, Ele quer nos empurrar à frente, Ele quer nos mostrar que existe um propósito, existe uma visão, existem metas na nossa vida que nós podemos alcançar. Então, existem alguns pontos importantes que nós precisamos tratar aqui para quebrar as cadeias espirituais. O primeiro desses pontos que nós precisamos tratar é que existem razões para essas cadeias também. Então, vamos passar tratando de alguns pontos aqui importantes. E primeiro, existe ignorância em primeiro lugar. Mateus 22, versículo 29, de Jesus mesmo, ele fala: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então o engano vem pelo quê? Vem pelo espaço cedido por ignorância da nossa parte. Nós permitimos que seja o engano que vem por aqueles que se professam mestres do Senhor, ou professores da lei, ou pessoas que vêm trazer conhecimento do Senhor, mas que na verdade estão nos enganando nos princípios espirituais. Nós precisamos vigiar, porque existe a palavra, existe a deturpação da palavra também. Mas existe o fato que muitas vezes nós estamos seguindo adiante, brincando com a vida, fazendo de tudo que há, dando espaço para a atuação do inimigo, e nós continuamos simplesmente ignorantes a palavra do Senhor, que pode nos trazer liberdade e vitória. Como tem sido a sua busca pessoal de conhecimento do Senhor? Muitos de nós temos falhado, nós pecamos, nós sentimos fracos na rejeição do pecado, na rejeição das investidas do inimigo. Nós nos sentimos fracos meramente, em muitos casos meramente porque não conhecemos as Escrituras, que nos trazem liberdade, que nos trazem força, que nos fortalecem, que se tornam um escudo para a nossa vida também. Existe um outro lado, que é a culpa. Eu já tive conversa com irmãos também que continuam ali carregando a falta, a culpa de algo que fizeram, ficam pensando que não podem ter o perdão de Deus, não conseguem alcançá-lo, porque pensam: eu sou falho, eu sou pecador, isso e aquilo outro. Agora pense bem, se Jesus Cristo ele diz: aquele que confessar e deixar, ele alcança misericórdia. Se a palavra fala que há poder no sangue de Jesus Cristo para o perdão de todo o pecado, então quem é que está colocando a ideia na nossa cabeça que se nós pecamos, nós temos que carregar essa culpa pelo restante da nossa vida também? É o inimigo. Então é importante nós colocarmos isso bem na nossa vida, porque a culpa também, mesmo que ela pareça ser uma coisa muito boa, mas a culpa é uma cadeia que nos aprisiona e nos impede também de alcançar a benevolência do nosso Deus. Ele está dizendo aqui: meu filho, pode receber, mas a gente está preso ali, pelas cadeias que continuam nos prendendo, dizendo: não, eu não mereço receber essa graça de Deus. A gente continua ainda preso lá, impedidos de seguir adiante e receber o presente gratuito de Deus, porque nós pensamos: eu não sou merecedor disso que Ele tem para me oferecer. Lembra de Paulo, quando ele chega, ele diz: olha, ele agradece a Deus pela grande misericórdia dele, porque apesar de tudo, o pior dos pecadores, porque ele mesmo perseguiu a igreja de Deus, Paulo ele diz: mas eu sou bem-aventurado, eu sou beneficiado por esse amor de Jesus Cristo, que me alcançou ainda assim. Talvez a culpa é legítima, porque nós precisamos nos arrepender, mas a culpa de algo confessado, ela precisa ser abandonada para que sejamos realmente livres. Mas existe também a falta de arrependimento, é lógico. Se existe culpa pela falta de arrependimento, ela é legítima, mas se também não confessamos o nosso pecado, nós damos uma abertura para que o inimigo esteja atuando ali também. Se você deixa algo e o Senhor está falando: olha, arrepende, olha, muda,
olha, você precisa de mudança aqui, você precisa de confessar, e a gente fica protelando, deixando adiante algo que precisa ser feito hoje, eu estou deixando um espaço para que o inimigo esteja atuando na minha vida. É uma corrente que eu deixo para que ele me atrapalhe, me impeça, me amordace, e não permita que eu siga no propósito que o Senhor, Ele me dá também. 1 João 1, versículo 8, nos diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então todos nós pecamos. A questão é se queremos reconhecer o nosso pecado, a nossa falha ou não. Então a falta de arrependimento, primeiro João 1, 8 nós lemos, agora Provérbios 28, 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prospera. Importante você lembrar disso. Não há condição, nós estamos acorrentados, impedidos de seguir adiante, presos para o que o Senhor quer nos dar, se nós não confessamos o nosso pecado e não o abandonamos também. Não há condição de prosperar com um pecado que não é confessado. Você pode dizer, mas existe tanta gente aí fora que está vivendo em pecado, eles fazem tudo que é errado, um mundo perverso, mas ainda assim eles fazem tudo que é de mal e eles prosperam. Ok, um ótimo argumento, mas eles estão debaixo da condenação do inimigo. Existe o inimigo, ele não está fazendo luta contra eles, porque as suas vidas já estão no poder e na autoridade de Satanás. Então para que ele quer atrapalhar a vida dessas pessoas que estão na morte? Já estão na morte, já estão condenados e já são defuntos vivos. Agora do outro lado, se você está em Cristo, é salvo, você está com a sua vida ainda cheia de pecado, você não vai prosperar, porque o inimigo está fazendo luta contra você. Inclusive Deus que te ama, Ele não vai permitir que você prospere, porque o pai disciplina o filho a quem ama. Se Deus não nos amasse, Ele nos permitiria prosperar, Ele nos deixaria como estivéssemos, mas o Senhor quer que mudemos, é por isso que Ele nos disciplina também. A falta de perdão, se nós não perdoamos os outros, nós também não permitimos que Deus nos perdoe. É um princípio muito interessante na Bíblia também. Quando o Senhor ele, não nos perdoa, nós permitimos que o pecado ainda esteja presente nas nossas vidas e, portanto, nós damos um direito legal para que o inimigo continue atuando em nossas vidas também. Por que isso? Mateus 18, versículos 32 a 35, é uma parábola de Jesus. Jesus está falando sobre um servo mau. Ele vem e ele diz: Senhor, me perdoa a dívida que eu tenho contigo, eu sei que eu pequei, eu falhei, agora me perdoa, me dá uma chance. O seu Senhor, ele vai e o perdoa, mas só que depois ele não libera o perdão sobre outra pessoa que vem pedir perdão a ele com a dívida que ainda está pendendo. Aí quando o Senhor ele descobre isso, ele vem, fica irado e coloca, é interessante o texto aqui no versículo 34, diz: irado, se o Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Talvez você pode inserir aí os demônios, porque às vezes o Senhor dá permissão para que o inimigo esteja atuando na vida de pessoas, para quê? Para trazê-los de volta à comunhão com o Senhor. Se você não está em comunhão com Deus, o que é que o Senhor ele faz? Ele abre as mãos, Ele deixa de protegê-lo, para que assim algo venha a acontecer na sua vida que permita. Não estou dizendo que todo mundo que está sofrendo é porque está em pecado, não, e nenhum de nós tem autoridade de fazê-lo. Por amor de Deus, não faça isso, é injusto e é pecado da sua parte também. E aí no versículo 35, que é o mais importante aí, o texto fala: assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. O que vai acontecer? Ele vai entregá-los aos torturadores até que a dívida seja paga. Pense bem, você que está nessa situação. Talvez as correntes estão aí presentes porque o perdão não é liberado. Não temos a opção de não perdoar ninguém, não é nosso. Porque se queremos o perdão de Deus, nós temos que perdoar. Mas existe uma outra área, meus irmãos, que é justamente na falta de cura interior. Nós vemos pessoas que foram rejeitadas,
que foram feridas, que foram machucadas de alguma maneira, que foram abusadas, que tiveram dificuldades que aconteceram no interior e continuam ainda marcando o seu interior. Nós falamos isso anteriormente. E o inimigo, ele usa essas áreas para continuar cutucando a pessoa, ferindo a pessoa, derrubando a pessoa, prendendo a pessoa ao passado, ao contrário de liberar aquela pessoa para o futuro. Você só pode ser livre para seguir adiante se você está livre das cadeias que te prendem ao passado. Eu não estou dizendo que é fácil nos libertarmos das feridas interiores. Não estou dizendo, mas estou dizendo que no Senhor é possível também. E nós precisamos fazê-lo. Não temos a opção também de continuar presos àquelas feridas, àquelas mágoas, porque elas vão continuar nos prendendo ao que aconteceu no passado e não nos permite seguir adiante. A cura interior é essencial para o processo de restauração no Senhor. Do contrário, se torna também uma mordaça. Às vezes, inclusive a rejeição dos próprios pais na vida dos seus filhos se tornam o tipo de rejeição que continua prendendo-os e os impede de ter uma vida de relacionamento apropriado com o Senhor, porque foram feridos no passado. Eu quero te perguntar, você teve problemas no passado, que hoje talvez estão te interferindo na maneira que você olha para o seu Deus também? Deus é o nosso Pai, mas talvez a sua figura de pai está manchada pelo pai que você teve no passado. Deus ele nos ama, mas talvez você não saiba o que é amor, porque você não teve amor quando você era criança. Talvez agora você esqueceu o que é amar, e portanto, você não sabe reconhecer e viver o amor que Deus tem para te oferecer. Então é importante que hoje você chegue e coloque tudo isso no altar do Senhor e diga: Senhor, eu quero ser livre, eu quero quebrar essas cadeias para que assim eu alcance o propósito que o Senhor tem na minha vida também. Existem também pontos de fraqueza que nos prendem, também nos acorrentam no poder do inimigo também. Eu não estou dizendo que você é servo do inimigo, você é um instrumento do inimigo, ou seja o que for. Mas se você está preso por alguma coisa, as táticas do inimigo, você precisa ser liberto dessas áreas também. Talvez o que está acontecendo é que a pessoa é presa por traumas, por medo, por complexos. Se você é tomado pelo medo, alguma área, o inimigo usa aquela área como um meio de te amordaçar. Algum complexo, o inimigo continua atuando naquela área também. Então você precisa se libertar dessas coisas. Então, o que é que nós precisamos fazer, meus irmãos? Nós precisamos desfazer das áreas que estão dando autorização ao inimigo na nossa vida também. Desfazer de laços que dão direito legal para que o inimigo interfira na nossa vida. Nós precisamos quebrar todo direito legal que o inimigo ele tem nas nossas vidas para atuação na nossa família, na minha vida, no meu relacionamento com o Senhor, no meu casamento, tudo isso. Em nada dessas áreas o inimigo ele pode ter autorização para estar atuando. Existem áreas que precisam ser quebradas e rejeitadas e removidas nas nossas vidas, laços que nos prendem, que precisam ser removidos também. Laços destrutivos de alma, que talvez continuam nos ligando à história do passado, ao pecado do passado. Isso pode acontecer. Os laços mais fortes que há são da área de violência e na área sexual também. Houve uma comunhão no passado também. Você precisa confessar e deixar e quebrar e remover aquele laço que há, porque ficou um laço profundo na área sexual. Ou então é alguma coisa, uma intimidade que houve também, que precisa ser removida para que você possa encontrar o perdão de Deus na sua vida e você possa ser liberado a seguir adiante, porque inclusive o que é que acontece? Muitas vezes uma ponte é criada entre uma pessoa e outra que impede você de seguir adiante, porque a maldição que aconteceu por um ato, por uma situação, continua te prendendo ao passado também. No ato da violência, no ato de um crime, que você está unido a uma pessoa no seu passado, você precisa remover aquilo, confessar e tirar, que talvez é algo que continua te prendendo ainda ao passado que houve também. Você precisa remover as fontes, esses laços
da alma que continuam te prendendo ainda ao passado. Veja o que é que, inclusive, pode estar acontecendo hoje também. 2 Coríntios 6, versículos 14 a 15. A palavra do Senhor diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Os irmãos estão vendo agora, nesse contexto aqui, de remover laços destrutivos da alma. São laços que nos envolvem com uma outra pessoa. Então, se você está em comunhão talvez inapropriada com alguém, não precisa ser somente na área sexual, não precisa ser simplesmente na área talvez de um crime, como nós mencionamos, mas se ainda hoje alguma coisa está te prendendo em comunhão com as trevas, por meio de uma pessoa, por meio de amigos ou intimidades que há, você precisa removê-las. Não quer dizer que também você vai ser o santarrão que nem sequer fala com um não crente. Não é isso. Porque você precisa testemunhar de Cristo Jesus. Mas se você fica dando de mãos dadas com o pecado, você fica se sentando, como a palavra diz em Salmos, na roda dos escarnecedores, você criou um laço espiritual que traz a maldição daqueles sobre a vida dos seus e da sua família também. Quem é mais importante na nossa vida, meus irmãos, não são os amigos lá do mundo, não. Eu quero que os irmãos entendam isso, que é importante. Que às vezes os laços maiores que há são com as trevas do que com a luz. Mas tem gente que gosta mais de andar com as pessoas do mundo do que com as pessoas da luz. Isso é certo. Se a minha comunhão é maior com as trevas que com a luz, então existe algo errado. Existe um laço que está me prendendo às trevas também. Então o que nós precisamos fazer hoje é entender onde é que nós estamos. Qual tem sido as nossas prioridades? Como tem sido o nosso relacionamento com o Senhor e com a luz também? Talvez existem laços que precisam ser cortados hoje também. 2 Coríntios 6, 14 a 15, nos mostra que não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Existe uma desigualdade ali, um jugo desigual, que precisa ser removido, para que não haja maldição em nossas vidas também. Talvez o que esteja acontecendo e precisa ser desfeito nas nossas vidas também são objetos. Eu não gosto muito de entrar nessas áreas, porque eu também não quero que todo mundo fique bitolado, correndo por aí, olhando coisa, se há coisa ruim, coisa do mal, ou coisa feia, e precisa ser, eu não quero que ninguém fique bitolado assim também não. Mas talvez existem coisas que precisam ser tiradas. Vamos dar um exemplo aqui. Você vivia no mundo, você não era crente, você não conhecia o Senhor, mas você roubou no passado uma coisa que você gosta demais, de muito valor, e hoje você tem aquilo nas suas mãos. Qual a sua obrigação? Aquilo é maldição na sua vida. Você precisa dar fim naquilo. É um exemplo para mostrar. Talvez você teve aquela intimidade tão descontrolada com uma pessoa no seu passado. Era uma namorada, um namorado, mas hoje você está ali, casado, feliz da vida, mas você continua ainda com aquela coisinha que fulaninho te deu, que te lembra aqueles momentos de pecado. Os irmãos estão percebendo aqui que existem objetos, coisas que se constituem maldição na nossa vida também. Coisas que nos continuam prendendo ao pecado do passado, continuam nos prendendo à intimidade com o inimigo, ao contrário de ter intimidade com o Senhor. Seja o que for, você chega, olha lá na sua casa, se existe alguma coisa que tem te impedido de estar realmente em plena comunhão com o Senhor, você vai saber exatamente o que é. E a minha oração é que hoje o Senhor comece a mostrar essas coisas na nossa vida, porque, meus irmãos, nós precisamos remover tudo o que tem nos acorrentado, nos prendido, nos impedindo de alcançar a benevolência, o cuidado, o amor, a misericórdia e o propósito de Deus nas nossas vidas também. Se são objetos, que coisa mais careta, coisa sem graça. Não, isso é só uma coisa, não. É um portal que permite direitos legais do inimigo na sua vida também. Talvez o que nós precisamos desfazer são palavras de maldição. Eu nem vou falar muito palavras de maldição dos outros sobre a nossa vida, não, porque elas não precisam pegar sobre você.
Você tem a opção de acreditar na palavra de maldição. Mas a palavra de maldição não pega em você. Se você é um cristão, não pega. Eu não acredito nisso, não pega. Mas você tem a opção de acreditar. Isso é outra coisa. Se você acredita na maldição, você está debaixo de maldição. Os irmãos estão percebendo a diferença? Talvez o que você tem feito também, você mesmo tem falado palavras de maldição. O negativismo que está presente também. Você fala, você diz: eu não sou ninguém, eu não presto, eu não tenho um futuro, não vou chegar a lugar nenhum. O que é que vai acontecer? Você vai estar debaixo de maldição também, de correntes de Satanás na sua vida. Provérbios 18, versículo 21 fala: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Mateus 12, versículo 37 também fala: pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então a sua palavra, ela tem poder. A sua palavra tem autoridade. Então vamos rejeitar toda mentira de Satanás, seja vindo dos outros, ou ideias colocadas na nossa mente, que nos fazem acreditar no que Satanás tem falado. Nós não estamos debaixo de maldição, nós não estamos debaixo de condenação, nós não estamos debaixo de nada que vem das trevas. Nós pertencemos à luz e alcançamos o que o Senhor tem separado para nós, que é bênção, que é vitória, que é alegria no Senhor. Amém. Talvez o que você precisa desfazer são promessas ou compromissos destrutivos na sua vida também. Levítico 5, versículo 4, para os irmãos entenderem. Levítico 5, versículo 4. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto, que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Então vamos prestar atenção no que sai dos nossos lábios. Talvez a gente fale uma coisa dispensado, é um compromisso que assumimos, que a gente não leva muito a sério, mas meus irmãos, um compromisso é um compromisso. Uma promessa é uma promessa. Uma palavra deve ser mantida aos olhos do Senhor. E muitas vezes essas coisas se tornam maldição para a gente, porque a gente não segue adiante e cumpre para a honra e glória do Senhor o que deveríamos fazer, ou mantemos o que não deveríamos fazer aos olhos do Senhor. Tudo isso se torna em uma corrente. E para aqueles que mexeram com o ocultismo no passado, ou ainda existe alguma coisa no presente, meus irmãos, o ocultismo é uma área poderosa que atua na vida de pessoas também. Se mexe com o oculto, você dá uma área, você dá permissão ao inimigo para estar atuando também. Seja brincando com as coisas das trevas, existem brinquedos que mexem com o oculto, com Satanás, com as coisas da morte, ou então você está mexendo também com, ou foi introduzido alguma coisa no passado também, alguma janela que ficou aberta, se mexeu com ocultismo, misticismo, coisas das trevas, você precisa quebrar, rejeitar, desfazer, impedir que esteja presente na sua casa também, porque se você o faz, você deixa uma área legal para o inimigo estar atuando também. Para concluir esse último ponto, precisamos compartilhar com os irmãos, é o que precisamos fazer. De um lado nós vemos que nós precisamos desfazer os laços do inimigo, as correntes do inimigo também, que dão direito legal para ele. Nós precisamos entender que existem consequências e razões para que essas cadeias estejam presentes na vida de muita gente também, mas nós precisamos entender que podemos fazer algo em meio a tudo isso também. Você só pode tomar posse do que Deus lhe tem dado se você conhece o que é seu de direito. E a obrigação, a visão, a meta principal de Satanás é nos fazer ignorar, ou não conhecer, ou não saber o que é nosso de direito, como filhos do Senhor. Ele quer nos fazer tão ignorantes, tão bobos, quanto ao que o Senhor nos dá, que nós ficamos perdidos e aceitamos o lixo que Satanás está dando. E aceitamos as cadeias como sendo algo natural para a nossa vida também. Mas não é. Você precisa, em primeiro lugar, entender quem você é em Cristo.
Isso é importante para que você esteja livre para receber o que Ele tem lhe dado. Você realmente tem se colocado tendo Cristo como fundamento da sua vida. Você se sente como filho de Deus, como um príncipe, uma princesa, que tem autoridade sobre as trevas, porque você recebeu essa autoridade do Senhor Jesus Cristo na sua vida também. Ou você tem lutado por entender quem você é em Cristo Jesus. Se você não pode abraçar a realidade de filho e de filha, você não vai viver nunca como salvo do Senhor. E se você não recebe essa salvação que o Senhor lhe deu, essa convicção de quem você é, você sempre vai ser impotente quando confrontar as artimanhas de Satanás também. Você precisa entender que em Cristo Jesus os seus pecados foram perdoados. Você precisa entender que em Cristo Jesus toda maldição foi desfeita. Uma vez que você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está entendendo o que é entender que você é em Cristo Jesus? Você é uma nova criatura. Você não pertence mais a este mundo. Você não é mais um alvo aberto para os ataques de Satanás. Você é sim alguém que tem a cobertura, o cuidado do seu Senhor. Você está sendo acompanhado dia após dia por aquele que te ama profundamente. Você não está sozinho, o Senhor está com você. Romanos 8, versículo 1. Portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre você, se você está em Cristo Jesus. Por quê? Você lembra do que Jesus falou logo no início? Ele não tem nenhum direito sobre mim. Talvez o inimigo poderia ter direitos legais sobre você. Talvez ele poderia ter direitos legais, ou está tendo agora, porque você não tem abraçado o que o Senhor tem te dado. Mas uma vez que você está em Cristo, você é nova criatura. Uma vez que você está em Cristo, você não está debaixo de condenação. Você precisa receber isso e aplicar na sua vida como a realidade que vai reger a sua conduta a partir deste tempo de batalha espiritual que estamos agora. Se você luta obsessivamente com culpa, com remorso, sofre com o pecado, você precisa entender agora que você foi perdoado. Por amor de Deus, entenda isto: você foi perdoado. Você tem essa graça gratuita de Deus sobre a sua vida. É importante lembrar que se você vive no pecado, quem vive no pecado é porco, não é ovelha. Existe uma diferença. Se você peca e você sente o nojo do pecado, do que você fez, você quer se lavar, você quer se purificar, você quer receber o perdão de Cristo, isso é a prova de que você o conhece. E se você o conhece, você deixa o pecado para trás, a culpa, você não precisa carregar aquilo mais. Lucas 7, versículo 47 diz, Lucas 7, 47, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. É uma questão de amor. O Senhor Ele nos perdoa porque Ele nos ama. Ele não nos ama porque nós não temos pecado. Ele não nos ama porque nós somos perfeitos. Ele nos ama e por isso Ele nos perdoa também. Nós precisamos tomar posse da sua autoridade, da minha autoridade em Cristo Jesus. Mateus 16, versículo 17 fala: estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Você tem autoridade em Cristo Jesus, porque você a recebeu. Você não precisa do pastor, está expulsando o demônio, está quebrando as cadeias, está removendo as maldições. Não, você tem essa autoridade para você, para a sua família e para os seus também. Vamos quebrar também os vícios, os hábitos ruins que estão na nossa vida. Então precisamos entender que nós somos em Cristo, precisamos tomar posse da nossa autoridade, nós precisamos nos livrar da culpa, nós precisamos remover os hábitos ruins que estão nos puxando para baixo. Se você sabe que toda vez que você vai ao Brasil, você peca, talvez você não vai mais para lá. Você vai tirar férias aqui com seus irmãos. Você sabe que ninguém vai te ver lá, então você vai se sentir livre para pecar. Então vai para onde as pessoas te conhecem. Remova as áreas que te permitem continuar o hábito do pecado. Como conclusão, nós só podemos viver a vida de ovelhas que o Senhor tem preparado para nós. Ele sendo o pastor nos guiando no caminho e nós seguindo o bom pastor.
Nós só podemos viver esta vida de ovelhas quando nós quebramos as cadeias que o inimigo usa para nos amarrar. Quais são as cadeias na sua vida? O que tem te prendido? O que tem atrapalhado a sua família? O que tem atrapalhado você? Hoje é o momento de você começar essa introspectiva, esta análise. Trabalhar para que você seja livre, verdadeiramente livre no Senhor. Amém? Segundo Pedro 2, versículos 19 a 20. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Ouviram? Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, então, estão em pior estado do que no princípio. É por isso que o Senhor ele fala que quando os demônios são expulsos da vida de uma pessoa, e se a pessoa está tudo varridinho, tudo limpinho, mas se a pessoa ela dá espaço de inimigo, o demônio ele volta, mas ele volta pior do que no passado, com mais demônios ainda para habitar aquela vida também. Se você se deixa dominar novamente pelo pecado, o seu estado se torna pior. Então vamos quebrar as cadeias para que sejamos livres no Senhor. Amém, meus irmãos?